Bom dia galera. Tá gravando esse vídeo aí que já era pra ter gravado há um certo tempo. O primeiro celular estragou, enfim. Agora tá consertado, espero que ele fique com uma boa qualidade. Vou fazendo esse vídeo porque Deus me incomodou, me assentou muito forte no meu coração. Deus está fazendo esse vídeo falando sobre a minha vida, o histórico da minha vida ali, e de uma palavra que está, uma palavra na Bíblia ali para fazer um comparativo, falar algumas coisas que esse versículo falou muito forte no meu coração, relembrando a minha caminhada com Deus, que eu já comecei, eu tenho essa caminhada desde os 17 anos que eu vou para a igreja, e tá falando um pouco aí desse vai e vem, dizia, volta, de algumas coisas, de por que eu não me firmei, do que aconteceu, é, coisas que ficaram da minha vida no passado, desde criança, que acabaram corroborando, que acabaram influenciando na minha permanência na caminhada aí. Então, se você quiser pegar a palavra de Deus aí, a Bíblia, e está acompanhando, tá lá em Mateus 13, do versículo 3 em diante. Mais a parte bem em diante ali, mas é 13, 3. Mateus 13, 3. Vamos lá. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Que Jesus realmente usava muita parábola para falar mesmo. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte dessas sementes caiu num lugar onde haviam muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram, logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não traziam raízes. Não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Até o 8 ali, Mateus 13, do 3 ao 8. A gente vai chegar no decorrer, mas primeiro eu vou falar sobre a minha vida. Falar de algumas coisas desde... falar sobre parte de escola, como você entra em escola. Porque tudo isso influenciou sobre o que eu fui, sobre o que eu era. Muitas coisas que eu descobri durante o período de colégio. Minha história já começa já que no tempo que eu fui para a escola não tinha pré. Eu já fui direto para a primeira série. Aí começa o aprendizado. Começa a aprender a ler, escrever, a fazer todo o processo. Mas pela particularidade que me cabe, e muitas pessoas aí que eu conheço, até na igreja soube de mais alguém que tem a mesma, nesse sentido aí que nem eu. Professores começaram a achar que eu não queria aprender, que eu era vagabundo, que eu não queria saber de aprender. Só que o que nem eu e nem eles sabiam é que eu era disléxico, que eu tenho dislexia. E isso me causa um problema de aprendizado maior do que o normal. E que muita gente não entende, que não é que nem muita gente tem, eu não entendo matemática, eu tenho uma dificuldade naquilo. Disléxico não é assim. Ele tem problema para aprender qualquer coisa. Tudo para um disléxico é difícil de aprender, é mais difícil de aprender. E desde que me lembro da primeira série, cara, professores e tantas pessoas dentro de casa, de tudo, até entender que... Aí começaram, professor dizendo que era eu que não queria aprender, que eu era vagabundo, que isso, que aquilo. Aí começou pessoas próximas a mim me tratar diferente, começaram a... Até que um abençoado do médico disse que era pra me levar pra uma pai, que era pra minha mãe me internar numa pai. Aí, meu camarada, foi o fim, né? Porque daí começaram a achar que eu tinha problema mental, que eu era retardado mental. E escutei muito isso, né? Muita gente me xingando assim, me tratando desse jeito. E, quer dizer, acho que até hoje não dizem, mas você percebe que as pessoas não... Eu percebo que as pessoas não...
Porque de tanto ser tratado das pessoas me subestimarem, das pessoas me acharem que eu não tinha capacidade para fazer algo, eu adquiri uma coisa que, tipo assim, quando alguém tá me subestimando, alguém acha que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, cara, eu percebo na hora. Eu sei que a pessoa tá achando que eu não vou fazer a citação que eu dou. Quando eu estou sendo subestimado, que eu estou sendo, como é que se pode dizer assim, que eles estão colocando a minha capacidade abaixo do que eu realmente posso fazer. Às vezes eu sei a citação, mas a pessoa me olha e acha que eu não sou capaz de fazer aquilo. E diariamente, até me tratarem, todo tipo de xingamento, cara. Tudo que você possa imaginar sobre xingo no gênero, sobre intelecto, sobre pessoas com problemas mentais, cara. Retardado, burro. Todo tipo de xingamento que você lembrar no gênero, cara. Me chamavam sempre. Diariamente, todo dia. Todo dia. Eu não lembro de ter passado um dia, uma semana inteira sem alguém me xingar, me falar alguma coisa do gênero. Ou dizer, não faz isso não, você não aprende, você é burro, você nasceu, não vai ser nada. E escutei muito, cara, de pessoas dizerem que eu não ia ser mendigo, que eu não tinha capacidade de ser lixeiro, que eu não tinha capacidade de fazer coisa nenhuma. E, cara, minha história com o colégio também foi uma benção, né? Porque na primeira série, as professoras me davam, já não podia ter agressão física, com régua e tudo mais. Só que as abençoadas faziam. Eu fiquei tão assim que a imagem que eu tenho mais forte na minha cabeça foi quando eu me abracei numa coluna de concreto e não queria entrar pra sala. Porque as professoras me batiam, eu voltava, eu morava em Colombo, uma cidade lá no. Que hoje em dia Colombo é uma cidade, mas naquele tempo era mato, cara. Não tinha muita gente que morasse lá. Então, tipo, fiscalização de professor lá era zero. Aí os professores me davam reguada, me xingavam, me falavam. E eu não queria ir, porque eu voltava sempre mijado pra casa porque apanhava. Aí, enfim, saio desse colégio, vou terminar a primeira série em outro colégio, já aqui no Boqueirão, onde eu moro agora. Quer dizer, eu moro no outro Boqueirão, mas numa outra casa lá, eu entro no colégio que as orientadoras me beliscavam. Aí o que adiantou? Sair de um lugar que me dava um reguado para entrar no lugar que me beliscava e voltar roxo. E continuava a história que eu aquele vagabundo que não queria aprender. Aí, enfim, aí nessa do outro meio do ano eu acabo sofrendo um acidente de moto e me atropelaram. Que eu fico com o peito machucado de uma forma que demorou muito, cara. Foi muito difícil a cicatrização, recuperar. Mas me recuperei, voltei pro colégio, terminei. Graças a Deus. Vou fazer a segunda série. Entro num colégio. No meio do intervalo, brincadeiras, né? Brincadeira com uma moça que usava óculos. Ela não gostou e começou a correr. Só que a gente via correndo. Só que eu não aguentei uma hora porque ela resolveu ter mais gás do que o de costume. Eu subi numa grade e caí e bati a cabeça. Todo assim aguentado. Mas enfim. Luta ali, mas eu terminei a segunda série. Na terceira série que eu fui para um outro colégio, na rua da minha casa já, a professora de português que começou a me dar aula percebeu que eu não aprendia da maneira certa, que a minha dificuldade era além do normal, que eu me distraía com facilidade, que eu não conseguia manter meu foco, minha atenção numa situação, era fácil, quer dizer, é até hoje fácil de eu me desconcentrar do que eu tenho que fazer. Aí ela que foi falar pra minha mãe que eu poderia ter dislexia, e que se comprovou. E depois disso, foi se buscar uma maneira, que dislexia, pra quem não sabe, é genético. Então eu nasço com ela e morro com ela, porque é genética, tá dentro da minha cabeça, não tem uma coisa pra curar. Existe pra você aprender a lidar com ela e com a parte ruim dela, né? Mas quem quiser saber mais, sabe no Google lá, digita dislexia, se você souber, você vai ter uma infinidade de coisas sobre coisas boas e coisas ruins disso. Mas eu tô falando de como me trataram, que foi um diferencial para muita coisa depois. Aí, na época, dislexia, os professores não... que eu tô com 37 anos, então você imagina, era muito tempo atrás, era mais de 20 anos atrás. Aí
Porque começou, vai papai, vai pra não sei onde, vai pra não sei onde. Daí o médico falou, ó, não coloque ele, que daí sim ele vai ficar que nem aquelas crianças. É, aí que foi visto pra fazer que existia um tratamento, vamos dizer assim, que você tinha que fazer com alguns especialistas, com fonoaudiólogo, com psicólogo, com terapia ocupacional e outras coisas que te ensinavam a você arrumar métodos e formas de você aprender. Só que o problema é que era só com crianças que tinham síndromes sérias, síndrome de Down, retardamento mental, pessoas com todo tipo de deficiência mental mesmo. E a minha dislexia é só um distúrbio, um negócio de aprendizagem, não tinha nada mental. Mas era o único lugar e aí fui. E aí que foi a situação, cara. De todos me tratarem, como eu falei no começo do vídeo, de burro, de retardado, de disso, daquilo, daquele outro. E isso foi diariamente, cara. Eu cresci até os 16 anos com isso. Aí aos 17 eu entro numa escola onde um amigo meu, cristão na igreja quadrangular, fala de Deus, não sei o que, crente e essas coisas, e eu não queria saber. Até que um dia eu decidi e falei, vou ir lá conhecer, vamos ver, né? Aí começa a entrar na primeira parte do versículo que ele fala da semente cair à beira do caminho. Fui na igreja falando de Jesus, eu entendi ali, tipo, cara, Jesus tive uma outra visão de quem era Jesus, de quem era Deus, de que era toda a situação, vi que a igreja não era aquilo que eu pensava. E começa a caminhar. Só que como eu me acostumei do jeito que me tratavam, pra mim nem fazia diferença, nunca me incomodava, ficava no meu quarto trancado, chorava, fazia Mas, enfim, pra mim aquilo era a minha vida, era como todo mundo vivia. Só que não era, né? Não era assim que Deus queria que passasse por tanta. Mas hoje eu glorifico a Deus por ter passado por tudo que eu passei e que me poupou várias coisas enormes aí que não precisei vivenciar. Me afastei de muita coisa. Pelo fato porque me humilhavam, me falavam um monte por ser quem eu era, por ser assim, um cara grande que tem um coração grande e que sempre procuro amizades e ser um amigo sincero e verdadeiro. E aí muitos me falavam horrores, piadas que me magoavam demais por ser assim. Mas hoje eu glorifico, como eu falei, hoje eu glorifico a Deus porque muitas pessoas se aproximam de mim justamente por eu ser assim, por ser o Giovanni. Um cara que hoje não se deixa bater pelas coisas, um cara que hoje tem uma visão diferente e glorifica a Deus. Só que quando eu me aceitei Jesus, cara, eu não entendia, cara. Aí o que o inimigo fez? Porque como eu tava caminhando para um lugar que não era onde Deus queria. Tava indo para destruição, tava indo para uma depressão, por lugares que não eram convenientes a estar. O que o inimigo fez? Eu aceitei Jesus. Jesus começou a morar dentro de mim. Ele veio. Só que o que esses tempos atrás que a palavra deu? A semente de Deus não caiu diretamente numa terra boa. Ela caiu no meio do caminho, só que não ficou ali. Porque todo aquele meu passado começou a vir de volta. O inimigo começou a ser ele jogou de uma forma suja. Porque ele começou a falar assim, você é daquele jeito, você viu como eu te tratava? Aí começou a buzinar, começou a atacar pedradas. E eu deixei aquilo entrar. Porque quando eu entrei pra igreja, na igreja que eu caminhava, eles não me explicavam, não tinha aquele entendimento que era prazeroso, que falar com Deus todo dia, você criava um muro ao seu redor, daí o inimigo não podia te atingir. Ele vai tentar, isso é óbvio. Você tem muita aprovação, muita coisa, porque ele tenta. Mas você não cai porque a tua manutenção diária de oração, de leitura da palavra, de livros que vão te ajudar a crescer. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu não entendia, não compreendia isso. Aí eu comecei a caminhar, cara. Só que daí sim, era uma vez ou outra que eu lia a palavra. Às vezes eu só via a palavra quando ia pro culto. Não tinha aquele de ficar orando toda hora. Mas eu ia pra igreja. Aí que entra a questão, cara. Muita gente hoje em dia, mas eu já sou, às vezes até é pastor. Já tá na caminhada faz tempo.
Mas muita gente acaba deixando a semente. Às vezes é uma árvore frutífera, mas essa árvore acaba indo para lá na beira do caminho. Por quê? Porque diminui, não às vezes o tempo de oração. Muita gente às vezes ora 1 hora, 2, até mais. Mas o que Deus, desde quando eu comecei a frequentar a igreja que eu frequento hoje, que é o Bola de Neve, que eu entendi ali assim, o período que você ora, muitas vezes, se você não tiver com o teu coração nisso, se você não amar esse período, vai ser só um tempo que você está ali parado. Vai ser um tempo que você vai estar falando, lendo, mas o teu coração não vai estar naquilo. Você não vai entender, você não vai amar aquele período, não vai ter qualidade. Que desde quando eu vim pro Bola, Deus, até agora, nessa primeira etapa nesse caminhar que eu estou agora, Deus cobrou de mim qualidade. Que seja meia hora, que seja 10 minutos, mas que seja com qualidade. Seja porque você ama aquele período, porque você ama a falar com Deus, porque você ama a palavra de Deus, porque você ama Ele, as coisas que é dele. No período lá que eu comecei a caminhar, que a semente estava na beira do caminho lá na igreja lá que eu ia, cara, não tinha esse entendimento de amar, eu fazia as coisas até ali começaram por obrigação. Não era algo que, cara, eu amo fazer, vamos fazer. Não era isso. Eu não tinha qualidade, não entendia essa qualidade. E quando não se faz nada por qualidade, cara, que você não procura uma qualidade do que você está fazendo, qualidade é amor. Você fazer por amor porque você ama a palavra. E é o que eu estava tentando lembrar para falar aqui também. Qualidade. E eu fazia porque eu tinha medo de ir pro inferno. E não porque eu amava a Deus. Claro, porque, cara, é uma consequência. Se você ama fazer as coisas para Deus e vive a tua vida no caminho reto e procura crescer nele e crê na salvação, entende o que é a salvação, que você aceitou Jesus Cristo, cara, e cumpre a palavra dia a dia, que algumas coisas que Deus te pede, que vai te mudar, cara, vai doer, mano. Vai doer muito. Mas, cara, chega lá no final, cara, no final de tudo, quando tudo acabar, o final das... Que nem o pastor Brigard fala, o começo das coisas às vezes não são importantes, mas o final delas são. Cara, você vai alcançar a tua promessa, você vai ser salvo, vai viver na eternidade. Mas no momento, cara, muita promessa que muita gente deixa de viver é porque não tem qualidade, porque ele não ama o que está fazendo. Está fazendo por obrigação. E isso te traz um peso maior do que tudo. Algo que você não vai aguentar fazer muito tempo. Você vai... Que nem eu falei, na palavra aqui diz semente. Mas há pessoas que vão até o período de entrar na terra boa, vira semente, a árvore cresce, e na hora que vai dar frutos, ou o fruto apodrece, ou a árvore acaba ficando uma árvore seca. Porque o cara, ele tem um período, ele mantém, às vezes ele lê 2 livros por mês, lê a palavra todo dia, ele faz aquele período de 2 horas diárias que ele faz todo dia, mas ele não faz porque ele tem qualidade, por amor. E isso acaba te matando. E você não percebe. Você tá com o teu período, você não baixou. Aparentemente você tá mas a qualidade, o amor que tá aqui dentro, que faz com que isso tenha qualidade, que é o que Deus vai fazer, cara. Quanto maior a tua qualidade, maior o teu amor, mais Deus vai fazer. Às vezes a quantidade é legal, é importante. Mas a qualidade do que você está fazendo, a qualidade do quanto você está recebendo de Deus, a qualidade, o quanto você está amando fazer aquilo, o quanto você ama ler a palavra, o quanto você ama ler livros que vão te ajudar a crescer, o quanto você ama a presença do Espírito Santo, o quanto você ama Jesus, o quanto você ama a Deus. É o fator que Deus quer na tua vida, quer para você. O amor que você tem por Ele, você amar estar na presença dEle, você amar esse período com Ele. E lá naquele tempo que eu estava naquela igrejinha, lá na igreja lá, porque a igreja não é pequena, por isso que eu me refiro à igrejinha, porque a igreja lá era pequena, não era muito grande. E se não me engano, passei lá, se não passo lá agora, não é muito continua, acho que o tamanho físico é o mesmo. Mas é que eu não entendia. Então o que aconteceu? Eu fiquei na beira do caminho e tudo quanto é pedrado que o inimigo podia, ele lançava. Porque você não é capaz, porque você é burro, porque você é isso, olha o que as pessoas falavam. E aquilo foi me entristecendo, foi pesando. E eu fazia algumas coisas lá, mas eu fazia por obrigação. Eu fazia porque, tipo, me diziam que tinha que fazer e eu fazia.
mas não entendia, não amava aquilo, ou entendia, mas era um peso, era um negócio que eu não concordava, aí Deus não conseguia agir na minha vida, Ele não conseguia trabalhar na minha vida. Aí, claro, velho, se você vive ali, não tem entendimento que se você orar, você pedir, que na palavra tem ali um versículo na Bíblia que diz que tudo que pedir de oração, eu responderei. E eu não tinha esse entendimento que, tipo, Deus, traz a tua revelação, me mostra qual é a tua verdade, me mostra como tem que ser feito. Não entendi muito de homens, mas o teu entendimento, a tua sabedoria das situações, de como tem que ser feito. Eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha esse entendimento de fazer por amor, pela qualidade, porque você fez ali, ninguém viu, mas você fez por amor, Deus recebeu. E isso que é importante. As pessoas não precisam ver o que você está fazendo. As pessoas não têm que saber o que você está fazendo. Se for para saber, Deus vai mover, alguém vai ver e vai fazer. Vai ser, as pessoas vão saber que foi feito. Mas eu não tinha esse entendimento, cara. Eu não tinha esse... Até para gravar esse vídeo agora eu fiquei meio receoso, porque eu nunca me achei capaz de fazer isso. Pra mim, cara, eu ser capaz de... Imagine, cara, eu não conseguia... Numa outra igreja, um pouco antes de eu vir no bola, eu vim numa igreja que, cara, eu não... Tinha célula, grupos familiares que a gente fazia dentro da casa, e eu acho que eram uns 5, 6 que tinha lá. Eu não conseguia nem falar pra eles. Imagine eu ser capaz de ficar falando aqui pra fazer um vídeo e falando pra vocês. Mas nunca. Aí naquele tempo, que nem eu falei, eu vim naquela igreja, ali, não tinha esse entendimento todo, acabei me desviando. Aí entra a segunda parte da passagem que fala que a semente cai nas pedras, que tinha um pouco de terra. Não sei se alguém já viu pedras que ficam principalmente em lugares de montanha, que não tem muita terra. As pedras fazem tipo tem uma pedra aqui, outra aqui, e entre elas aqui tem um pouco de terra, mas às vezes é um tanto assim, ó. E dependendo Aí, óbvio, cara, a semente cai ali, semente de qualquer coisa. Agora eu tô falando de semente mesmo, uma planta, uma flor. Se ela cair, vai frutificar, ela vai crescer. Porque a terra não é muito grande, então, tipo, a raiz vai fazer uma raiz pequenininha e vai crescer rápido. E foi o que aconteceu. Quando eu voltei de novo, não nessa igreja, nem em outra, aí eu volto, aí eu consigo ter um entendimento mais do meu intelecto, da minha cabeça, que entendeu. Eu não aceitei, eu não entendia, eu não tinha um amor pelas coisas, mas eu entendi que tinha que ler a palavra, que tinha que ter oração. Só que não era algo que eu amava fazer, então eu não fazia isso todo dia, toda hora. Aí eu começo a ter um entendimento que eu precisava esquecer aquele passado, que eu precisava mudar, que eu precisava ter um crescimento. Só que as palavras que me falaram a vida inteira eram tão pesadas, foram tão doloridas, cara. Foi um terror tão grande pra mim que eu comecei a aceitar. Eu comecei a declarar, eu comecei a falar pra mim mesmo que, cara, eu não sou capaz, eu não posso fazer isso porque eu nasci disléxico, que eu vou sempre ter um distúrbio para aprender, eu sempre vou aprender as coisas mais demorado que todo mundo, que eu vou demorar bem mais do que as outras pessoas para fazer as coisas. E isso foi, cara, foi muito dolorido, porque o que aconteceu? Eu voltei para a igreja, aquela semente caiu numa certa... Daí a semente da beira do caminho acabou caindo no meio de pedras. Óbvio, cresci rápido. Cheguei a ponto de chegar a ser líder de célula. Mas o que aconteceu? Aquelas palavras, cara, começaram a fazer um efeito muito grande, muito devastador na minha vida. Eu comecei a ter períodos de oração. Teve alguns períodos de oração que cheguei a ficar 3, 4 horas orando. Não estou falando isso para me engrandecer, só para vocês entenderem. Mas por que esses períodos não... Tem o seu certo... Porque você parou para falar com Deus. Mas eu não amava, eu não entendia, eu não compreendia. Aí Deus queria tirar... que nem no livro que eu finalmente estou terminando de ler, que é a Excelência na Liderança, do pastor Vigard, que lá fala sobre dor. Que é Deus operando nas raízes. E já naquele tempo Deus queria operar as raízes ruins, tirar aquelas raízes ruins do meu coração. Que era toda essa amargura, toda essa mágoa, todo esse peso, esse terror psicológico que eu vivia para trás, que
porque era uma humilhação diária, porque todo mundo me falava muita coisa, cara. Falava, cara, coisas horríveis todo dia. Deus queria tratar isso, Deus já queria operar isso daí, tirar de dentro de mim essas raízes ruins e colocar as raízes dele, cara. Raízes que permaneceriam para dar frutos, para produzir. No final ele fala a 160, a 30, a 60 e a 100 por um. Deixa eu dar uma olhada aqui, é isso mesmo. E Deus querendo operar, só que eu não entendia. Porque começou a doer, eu não tinha aquele entendimento, eu não tinha aquele negócio de perseverança, porque isso também foi algo que foi minado e matado na minha vida, porque eu desacreditei tanto em mim, que eu não perseverava, eu não tinha aquele negócio de, vou ficar fazer, vou permanecer, não tinha. Então começava a doer, eu desistia, eu saía fora. E nessa igreja não foi diferente. Só que daí começou um período da minha vida muito difícil mesmo. Mais difícil ainda do que já estava. Porque eu sempre fui gordinho, sempre fui acima do peso. Só que nesse período aí, que eu estou me referindo a uma outra igreja, eu saí da cela, a cela acabou nem foi muito tempo para frente. Aí colocaram um abençoado na cela que não entendia, não me aceitava como líder. Nem tinha que aceitar, porque eu tava foi tão cedo o negócio, foi tão precipitado, que Deus não tinha tratado tudo na minha vida pra eu ser líder de alguma coisa, na época. E eu acabei me desviando de novo, cara. Fazendo verdadeiras porcarias. E comecei a viver um período de uma depressão muito profunda, cara. Eu cheguei, que nem muita gente disse, eu tô no fundo do poço, maluco. Não tem como ir mais para baixo. Infelizmente o fundo do poço existe um buraco, existe uma parte que fica para baixo. Porque fisicamente falando, se você pega um poço d'água, ele tem um fundo. Se chegar ali, a água dali não tem nada para baixo, é terra. Se você cavar, você só vai aumentar o poço. Só que espiritualmente falando, esse poço existe uma parte para baixo. Eu tava aqui e tava fazendo de tudo para ir para cá. Só que esse aqui para cá era para ir pro inferno. Eu queria acabar com a minha vida porque para mim não existia o porquê de eu estar vivo. Para mim, Deus tinha cometido um engano, tinha cometido um erro me colocando aqui. Só que o erro era meu de achar isso, né? Não era de Deus. E só que eu falei, cara, graças a Deus eu era muito covarde pra querer me matar me jogando de ponta, com tiro, enfim, com as formas que existem que vocês escutam, que a gente escuta tanto em jornal aí, às vezes, né? As pessoas se matando. No meu entender, que eu queria acabar com a minha vida, eu queria morrer, mas eu não queria ir pro inferno também. Na minha cabeça, vou comer, vou engordar até onde for possível, que consequentemente se você tiver teu peso grande demais, eu fiquei acho que 40, 50 quilos acima do meu peso, eu cheguei a pesar 197 quilos, tinha quase 200, isso na última vez que eu me pesei, né, porque eu devo ter passado dos 200, mas eu não me pesei, claro, óbvio, comecei a ter vários problemas e estava conseguindo o que eu queria, porque pra mim a solução era acabar, me morrer mesmo e deixa quieto, não quero mais saber. Aí, na época eu não entendi, hoje eu entendo que Deus começou a mover na minha vida. Chegou um período eu falei, cara, não dá pra acabar assim. Eu não posso ter vindo pra cá e ser um inútil, que não vai servir nem pra ser mendigo de rua, não vai servir pra nada. Não pode isso. Só que já era o Espírito Santo movendo na minha vida e falando, filho, não acabou. Era Deus usando o Espírito Santo movendo, tipo, me dando força. Ali Deus falando, filho, não é assim que eu quero que você acabe. E eu com essa depressão horrível que eu vivi, tomando remédio com tarja preta, tomando remédios fortes, tendo que ir em psicólogo, em psiquiatra, para eu conseguir os remédios, e nada fazendo efeito, porque o único remédio que eu precisava era entender quem era Deus, entender e deixar Deus fazer e operar. E, cara, Deus foi muito tremendo, cara, que chegou o período que engordei tanto que não tinha mais como, cara. Ou eu morria tentando emagrecer, ou morria sentado, parado, esperando a situação como eu queria.
Só que o Espírito Santo moveu e falou, não é isso. Me deu força, veio. Na época eu nem entendia, mas já o Espírito Santo movendo dentro de mim. Era Deus falando, filho, eu te amo. Filho, não é assim. Aí que chegou da médica pegar e falar, ó, vai fazer uma cirurgia de estômago porque é a única solução. Porque depois eu tentei, só que meu peso era tão grande que joelho, pé, eu não aguentava andar, não aguentava fazer, porque eu vivia uma situação de obesidade mórbida mesmo. O meu peso em excesso, o açúcar que eu comia, o corpo não como é que se fala? Ele não conseguia metabolizar. Então ia direto pro sangue, minha diabetes era lá em cima. Eu não tinha problema com insulina. Meu corpo produzia insulina, só que aquilo que ele produzia não era o suficiente pro tanto de açúcar que eu ingeria. Então a minha diabetes era lá em cima, tive que tomar remédio para diabetes. Aí minha pressão também. Era sempre 20 por 18, 18 por 12, era sempre assim, alta pra caramba. Cheguei uma vez lá, o médico se assustou, porque minha pressão tava 24 por 18. E muita gente nesse caso já chegou com pressões mais baixas que essa de 24 por 18 ali que eu tava, e acabaram morrendo. E Deus foi tão bom que eu tava lá e normal. Nem sabia que a minha pressão estava tão alta. Pra você ver o quão Deus foi bom comigo e cuidou de mim. Aí eu fiz a cirurgia, emagreci. Hoje ainda preciso melhorar mais a lataria, preciso melhorar mais o físico, que a mentalidade mudou. Hoje eu procuro me cuidar, procuro me alimentar o melhor que eu posso, fazendo academia, fazendo exercício, para ter uma boa saúde. Aí e eu desviado. E aí eu falei, cara, chegou uma situação que eu tinha que voltar para Deus, que eu tinha que voltar para os caminhos. E só que dentro desse período eu tinha que voltar para os caminhos, mas cara, a semente que estava naquele lugar ela começou a sufocar, cara. Só que daí começou a machucar, porque até eu começar a caminhar no bola de volta, porque daí eu voltei para Deus, até caminhar no bola de novo, a semente foi parar no meio de espinho. Aí eu comecei a me falar tanta coisa de mim, cara. Eu emagreci, mas ainda eu continuava eu mesmo a me maltratar. E falava tanta coisa, e me maltratava tanto, era tanta coisa que eu falava de mim, que essa semente brotou meio de espinho. Porque tudo que eu falava de mim me machucava. E eu me machucava muito. E sem contar que as pessoas ao meu redor continuavam falando, então tudo juntava e mas aquele emaranhado, cara, machucando. E eu fora da igreja me machucava, e depressão e tudo mais. Aí que Deus começa a operar para tratar todo machucado, tirar toda a raiz ruim, tirar tudo que não prestava. Que foi fazer cirurgia. Aí eu vivia falando de ir pro bola, de voltar, que tem que voltar, tem que voltar. Aí comecei a trabalhar no lugar. Eu falei, cara, mas que voltar, mas que situação. E a cirurgia já de ter feito de emagrecer já foi um processo que Deus queria para tipo assim, para me mostrar, falou assim, ó, é possível fazer. Aí beleza. E fala de voltar, fala de voltar, fala de voltar. Aí até que o meu irmão mais novo fala que queria ir para lá e eu fui para acompanhar ele. De ir por bola. Aí até que eu cheguei no culto, acho que fui uns 2, 3 cultos, sei que fui uns cultos lá, fui por causa dele. Até que eu cheguei e falei, tá, beleza, mas e eu? Aí que Deus começou a tratar realmente na minha vida, que muita coisa começou a mudar. Porque daí a semente caiu em terra boa. Aí não estava mais na beira do caminho, não estava no meio de espinhos, não estava na pedra, não estava em lugar nenhum. Ela finalmente caiu numa terra boa. E tem germinado. Essa semente está crescendo. E desde que eu cheguei no bola, cara, não foi fácil. Eu tô com 37, faz 2 anos que eu tô indo no bola. Eu vivi 35 anos da minha vida pensando errado. Eu vivi 35 anos da minha vida pensando de uma forma. E desde que eu cheguei lá, Deus começou a operar nessas raízes, começou a tirar essas coisas, essas raízes ruins do meu coração. E as raízes dessa semente em terra boa que caiu dele tem crescido. Só que agora tem uma terra boa, uma terra grande, então essas raízes vão ser compridas, vão se firmar, certo?
Só que hoje eu só me acho capaz de viver situações graças a Ele. Porque Deus ministrou, Deus tem usado muito o pastor Bigardi, o pastor Sal, os pastores, usado a liderança, para mostrar quem eu sou, que eu sou um filho de Deus, alguém que pode fazer muito pelo reino. E glória a Deus por isso. Hoje, Deus me tratou de uma depressão. Hoje, Deus me mostrou quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer. Desde que eu cheguei ali, não foi fácil, não tem sido fácil. Deus tem moído, tem esmigalhado, até que não soube nada de mim e venha somente o que é dele. E hoje eu vejo assim que todos aqueles que me falaram, todas aquelas coisas ruins, aquelas coisas, tudo aquilo que me magoou muito, a pessoas, cara, que hoje em dia eu chego para assim, ó, eu te perdoo, meu querido. E assim, eu digo para, se algum dia alguma delas, se assim, ouvir isso daí, eu digo para elas, cara, eu me achava um ninguém, eu consegui, cara. Você também pode conseguir, você também pode viver uma vida de alegria. Não é fácil, cara, porque o inimigo dia a dia vem bater na porta, vem ali bater para querer trazer o velho eu de volta. E você tem que, hoje em dia, é você orar, repreender, você dizer assim, ó, sai fora, cara. Aquela vida não me pertence, aquela vida não é pra mim. Hoje eu sei que eu sou capaz de casar, que eu sou capaz de ter filhos, eu sou capaz de ser um pastor. Hoje eu sei que eu posso fazer uma faculdade. Hoje eu sei que sou capaz de fazer tudo que eu posso. Sou capaz de fazer grandes coisas, cara. Eu ainda não sei nem perto de onde eu sei onde eu vou chegar. Entendo muito meu chamado, entendo e sei para onde eu vou. E hoje eu sei que eu sou capaz de viver isso. Eu sei que o que é sair de uma depressão, de um buraco, sair de uma situação onde você desejava morrer, é dolorido, cara, doloroso. Você vai viver verdades, você vai viver coisas que você vai dizer assim, nossa, cara, eu não queria ter ouvido isso, eu não queria viver isso. E hoje eu sei da qualidade em oração que eu tenho. Eu sei do amor que eu tenho por Deus hoje. Porque Ele me tirou do buraco. Ele me tirou do fundo de um poço. Ele me tirou de uma situação, cara, que, cara, eu achava impossível. Mas hoje eu glorifico esse nome. Eu glorifico a Deus. Eu agradeço a Ele por tudo que Ele fez na minha vida e tem feito. Então diga a todos aqueles que me perseguiram, cara, é possível, cara. Caminhe com Deus, volte. E talvez você esteja ouvindo isso e alguma situação da vida, cara, não é pra mim aquela situação. Cara, viver com Deus é massa. As situações do mundo não é fácil. As situações aí não são fáceis. Mas é muito gratificante, cara, hoje viver situações que hoje eu vejo as pessoas olhar pra mim e falar, você vai fazer isso, velho? Cara, hoje pra mim é motivo de alegria, cara. Porque eu sei o que Deus ministrou na minha vida. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu sei o que Deus tem tratado, tem operado, tem arrancado raízes ruins, mortas. E Deus falou pra mim que eu sou capaz de fazer. E dia a dia Deus tem trazido pessoas a me darem palavras, pessoas que me dão conselhos. A minha liderança, meus líderes de célula, que é o Stars, a Carol, que estão lá, que me dão uns puxão da orelha. Pessoas que eu sei que posso chegar lá. Os pastores da igreja que eu posso chegar e falar assim, ó, a situação é essa. O quanto eu tenho crescido. Mas não é fácil, cara, você viver... E eu, no caso, vivi 35 anos da minha vida errado. Então não é do dia pra noite que vai ser mudado. Eu já mudei muito. Não sou quem eu quero ser. Mas já não sou mais aquela pessoa que eu era. E dia a dia Deus tem mudado. Dia a dia Deus tem feito. Dia a dia Deus tem colocado. Agradeço Ele por ter me achado digno de ter sido usado para trazer essa palavra. E não sei o que você está vivendo na sua vida hoje. Eu não sei como está a tua vida, o que é que... Às vezes você já está caminhando, você já está numa caminhada. E procure
Procure dentro de você ver, estou fazendo por amor? A qualidade do que eu tenho feito para Deus é uma qualidade de excelência? Que a excelência está dentro de você, cara. Faça por amor, faça porque você ama a Deus. Ame esse Deus de todo dia, que tudo que você for fazer na sua vida vai ter excelência, vai ter qualidade, vai frutificar, vai dar bons frutos. Não se ache incapaz. Às vezes você está vindo aí, acabou de caminhar, ou nem está caminhando, ou está vivendo um período difícil. Não se ache capaz de fazer as coisas. Se Deus te disse para fazer, se Deus falou que você pode, é porque você pode. Você pode tudo naquele que te fortalece. A tua fortaleza, você só vai se fortalecer, você vai viver e vai conseguir fazer as coisas com Ele. E Deus te abençoe. O que eu tinha para falar é isso. Espero que tenha sido gratificante, edificante, que isso tenha servido para uma pessoa. Amém. Era para aquela pessoa que Deus queria falar e glória seja dada ao nome de Deus, que Ele possa abençoar tremendamente a sua vida. Caminhe com Deus. Se você está desviado, volte. Se você está ali na caminhada, mas procura, amor de Deus, pergunte para Ele a qualidade do que você tem dado para Ele. Faça com qualidade, faça por amor, e muita coisa vai ser acrescentada na sua vida. Obrigado por esse tempo e Deus te abençoe.